No vídeo de hoje, eu vou te mostrar na prática o porquê é importante defender a salvação e a eleição de judeus e gentios para compreender as principais profecias da palavra de Deus. Existem muitos teólogos, muitos pastores famosos que fazem diferença dizendo que os 144 mil selados são os judeus que foram separados especificamente porque eles estarão agindo com poder e graça no tempo do fim. Muitos dizem que esses 144 mil selados são judeus que estão fazendo exames específicos e através desses exames vão ser diagnosticadas as tribos de cada um desses judeus. Muitos dizem que as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 são profetas que vão ressuscitar dos mortos. Uns dizem Moisés e Elias, outros dizem Enoque e Elias, e dizem que Deus estará ressuscitando dos mortos profetas que viveram nessa terra e agiram através do Espírito do Senhor com poder e graça. Você vai ver a importância de compreender a salvação de judeus e gentios, a salvação desses dois povos que anteriormente eram 12 tribos, que também foram 2 reinos, 2 povos que se tornaram judeus e gentios por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Você precisa compreender bem essa doutrina, porque essa é uma doutrina fundamental para compreender as principais profecias que tem para a igreja no Antigo Testamento. Fica comigo até o final do vídeo, porque tem preciosidades aqui que estão na palavra de Deus. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu não vou mais uma vez fazer um estudo completo sobre o ensino das duas casas de Israel, porque aqui na descrição desse vídeo eu tenho vários vídeos falando a respeito do ensino das duas casas de Israel e de onde surgiu, que as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 são judeus e gentios que foram habilitados por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você, cristão, que ama a palavra de Deus, que ama as profecias para o tempo do fim, se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel, você está dormindo para as principais profecias que Deus tem para a igreja, que estão nos profetas. Agora, eu vou mostrar para você, mais uma vez nesse vídeo, como é importante defender a doutrina da salvação de judeus e gentios, da eleição de judeus e gentios, para que essa teologia, para que essa escatologia, que a maior parte dos cristãos conhecem e entendem, estão erradas porque querem justificar doutrinas como o pré-tribulacionismo ou doutrinas que a igreja estará no céu, nas bodas do Cordeiro, enquanto outros eleitos estarão na grande tribulação. É por isso que o apóstolo Paulo defendeu tanto a salvação de judeus e gentios, porque não existe diferença no quesito salvação e eleição. Vai lá comigo primeiro em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, nós vamos ler apenas 2 versículos e eu quero que você preste bastante atenção, porque neste início eu vou ler muitos textos, mas vai ser uma leitura dinâmica e aquele que conhece o ensino das duas casas de Israel vai ver que não tem nenhuma novidade aqui. Só que é uma doutrina que precisa ser defendida com muita força e nós precisamos dar ênfase a este ensino. Isaías capítulo 43, nós vamos ler primeiro o versículo 1, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. A maior parte das pessoas que leem esse texto pensam que é um texto comum, mas não é um texto comum. Por quê? Você olha aí ele citando, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Nós vamos ver, através deste contexto, que ele está falando com as duas casas de Israel. E você que conhece o ensino das duas casas de Israel sabe muito bem que esse texto é uma mensagem para a igreja do tempo do fim. O profeta Isaías estava falando ali literalmente com o Israel da época dele, só que essa profecia ela recebe uma expansão porque Deus está falando e entregando uma mensagem para a igreja do tempo do fim. E é tão importante você entender isso, saber quem é Jacó e saber quem é ó Israel. Ele está falando com o reino do norte e o reino do sul aqui. E nós vamos ver através do contexto, e eu já vou te mostrar isso, que ele está mostrando quem são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Olha o versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, que eu sou eu mesmo,
e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha o texto que você está vendo aí na tela. Versículo 10 diz: vós sois as minhas testemunhas. Quem são as testemunhas do Senhor? São as duas testemunhas que eu acabei de ler para você. Aqueles que descendem do reino do sul e do reino do norte, as duas casas de Israel. Na época do profeta Isaías, essas duas casas de Israel eram as 12 tribos que tinham sido rompidas. Você conhece a história, 2 tribos tinham ido para um lado, 10 tribos tinham ido para o outro lado. O reino do sul, que seguiu toda a linhagem de Davi, era o reino de Judá. O reino do norte, com as outras 10 tribos, o reino do sul, que seguia toda a linhagem de Davi, era o reino de Judá. O reino do norte, que era Efraim, Israel, esse reino do norte, que era Efraim, saiu dali a salvação dos gentios. Em quase todos os vídeos eu estou mostrando aí essa imagem que você está vendo na tela. De um lado o reino do sul, 2 tribos, e do outro lado o reino do norte com outras 10 tribos. Quando você olha para esse versículo 10 de Isaías capítulo 43, você vê o quê? Que Deus está indicando quem são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Olha lá, pula lá comigo, e olha o versículo 28, ainda em Isaías capítulo 43, olha o versículo 28. Pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição, e Israel ao opróbrio. Através do profeta Isaías, Deus está falando com as duas casas de Israel, que eram os 2 reinos da época do profeta. Só que futuramente esses 2 reinos, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, se tornam judeus e gentios. As 2 casas de Israel, as 2 testemunhas. Olha o agora vai no capítulo 44, olha o que está escrito no versículo 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Mais uma vez, uma referência quando ele fala ó Jacó, ele está falando o quê? Com o reino do sul, aqueles que vieram da linhagem de Davi. Quando ele fala ó Israel, está falando com o reino do norte. As 10 tribos, que também em alguns textos será chamada de reino de Efraim, o reino do norte. Agora, olha o que o Senhor fala através do profeta Isaías no versículo 8. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vô-lo fiz ouvir? Não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. O versículo que você está vendo aí na tela está dizendo: vós sois as minhas testemunhas. Quem são as testemunhas do Senhor? É justamente judeus e gentios, as 2 casas de Israel. Os judeus que vieram ali da linhagem de Davi, que vieram ali do reino do sul, e os gentios que vieram ali da mistura das nações, porque os samaritanos que vieram das misturas das nações com o reino do norte prefiguram os gentios. É por isso que nós vamos ver vários textos, Jesus interagindo com os gentios, Jesus interagindo com o povo samaritano, porque o povo samaritano, que é a mistura do reino do norte com as nações, é justamente aqueles da onde saiu a salvação dos gentios. Cumprindo a profecia de Jacó, que de Efraim sairia a plenitude dos gentios. E existem muitos textos que nos mostram essas coisas. Vai lá comigo agora em Jeremias capítulo 31. Um texto super conhecido, para poucos compreendido. Jeremias capítulo 31, nós vamos ler dos versículos 31 ao 33, que diz assim: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha só, mais uma vez uma clara referência. A casa de Israel, reino do norte. A casa de Judá, reino do sul. Os 2 reinos da época do profeta Jeremias. Só que, queridos, quando Jeremias estava profetizando, a casa de Israel já tinha sido misturada com os povos, a casa de Israel, que é o reino do norte. E Deus estava falando que firmaria nova aliança com a casa de Israel, que já tinha sido levado pelo cativeiro assírio. Percebe que essa é uma profecia futura? Olha o versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você nota que no versículo 33, Deus já unificou essas 2 casas de Israel? Por quê? Porque o Israel da promessa são judeus e gentios que descenderam do reino do sul, Judá, e do reino do norte, Israel.
Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, não existe mais separação. Deus, ele mostra duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11, para que aqueles que conhecem a palavra do Senhor façam essa conexão com Zacarias capítulo 4, que ali fala das duas oliveiras, os dois ungidos do Senhor, e para que façamos essa conexão de que as duas testemunhas, elas vieram de judeus e de gentios. Mas todos nós, de igual maneira, fazemos parte da família de Deus. Todos nós, judeus e gentios, somos um corpo que estamos sendo edificados como um edifício, estamos sendo firmados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o qual Jesus Cristo é a principal pedra angular, é a principal pedra de esquina, é o principal fundamento ou a principal parte deste fundamento. Não tem como você entender as profecias, as principais profecias para o tempo do fim, as profecias que Deus tem nos profetas, se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel. Olha só, agora vai lá comigo em Oséias capítulo 1. Oséias capítulo 1, nós vamos ler um texto que eu leio muito aqui, Oséias capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 11. Oséias capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Mais uma vez, olha a referência: os filhos de Judá e os filhos de Israel. As duas casas de Israel, que na época do profeta Oséias, mais uma vez, eu estou te explicando isso, eram dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. Só que eles vão constituir sobre si uma só cabeça. Quem que é essa sua cabeça? É Jesus Cristo, aquele que é o cabeça da igreja, aquele menino que é o cabeça da igreja, que o governo está sobre os seus ombros. Então, queridos, nós olhamos que esta sua cabeça é Jesus Cristo, porque grande será o dia de Jezreel. O que significa Jezreel? Jezreel significa o dia em que Deus semeou. Deus semeia significa Jezreel. Jesus Cristo foi semeado na terra para que de judeus e gentios fosse constituída essa uma só cabeça. Judeus e gentios são as duas testemunhas do Senhor por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele é semeado como trigo, e por causa de seu sacrifício na cruz do Calvário, judeus e gentios que descendem de Judá e de Israel são parte ou fazem parte da família de Deus. Tremenda essa revelação, não é verdade? Então nós vemos esta profecia maravilhosa e nós precisamos defender essa doutrina. Agora, olha só, para comigo em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler apenas os versículos 16 e 19. Olha só, queridos, eu já li também várias vezes. O contexto dessa palavra de Ezequiel capítulo 37 é o vale de ossos secos. A maior parte dos cristãos conhecem o vale de ossos secos apenas com textos devocionais, dizendo que Deus pode ressuscitar o vale de ossos secos da sua vida, mas esse texto, essencialmente, ele não é um texto devocional. Esse texto, essencialmente, ele é um texto falando sobre a ressurreição dos mortos. Só que antes que aconteça a ressurreição dos mortos, Deus estará habilitando judeus e gentios para que esses judeus e gentios sejam as duas testemunhas que serão usadas com poder e graça, serão usadas em unidade pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Ezequiel capítulo 37, o versículo 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de Efraim e para toda a casa de Israel. Você está vendo aí, mais uma vez, a menção das duas casas de Israel? Judá e Efraim. Por quê, queridos? Até mesmo José, quando é citado, justamente confirmando a palavra que Deus deu na profecia de Jacó, naquela famosa troca, naquela famosa bênção das mãos cruzadas. De Efraim sairia a plenitude dos gentios, e das 12 tribos, da divisão das 12 tribos, das duas casas de Israel, sairia a salvação de judeus e de gentios. Olha o versículo 19. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá. E farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Deus, ele faz ali um ato profético pedindo para Ezequiel, mostrando ali que o Senhor Deus estará na sua mão,
um pedaço de Efraim, outro pedaço de Judá, e esses pedaços agora unidos se tornam um pedaço. Por quê, queridos? Porque judeus e gentios estarão em unidade, agindo com poder e graça antes que Jesus Cristo volte e estabeleça e aconteça a ressurreição dos mortos, que é justamente o texto aqui do Vale de Ossos Secos. Você consegue compreender a importância de defender a salvação e a eleição de judeus e de gentios? O porquê que o apóstolo Paulo defendeu tanto, com força, ele foi enfático nessa doutrina? Justamente porque o Senhor sabia que no final dos tempos, muitos ensinariam, estabeleceriam doutrinas, a escatologia, fazendo separação de judeus e gentios, ou colocando gentios como mais especiais, aqueles que rejeitam de maneira total os judeus, ou aqueles que divinizam os judeus, dizendo que eles são muito mais especiais do que qualquer gentio, quando na realidade Deus quebrou a parede de separação e judeus e gentios em Cristo Jesus são salvos e eleitos da mesma maneira. Alguém só é mais usado com poder e graça porque se busca mais a presença de Deus ou porque Deus o chamou para uma obra específica. Mas, no final dos tempos, o último e grande derramar do Espírito do Senhor não é apenas para os judeus. Entenda isso. As duas testemunhas do Senhor que estarão agindo com poder e graça no período da grande tribulação é a igreja formada por judeus e por gentios. Você entendendo o ensino das duas casas de Israel, você vai entender muito bem o que significa os 144 mil de Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, quem são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, a maior parte das profecias do Antigo Testamento falando e nos mostrando que a igreja estará na grande tribulação. Agora, queridos, vai lá comigo em Romanos. Vai lá comigo em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, nós vamos iniciar Romanos, e para que esse vídeo não fique muito grande, nós vamos dividir esse estudo de Romanos para você entender que o apóstolo Paulo falou diretamente tudo isso que eu expliquei nessas leituras que nós acabamos de fazer. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, nós vamos ler apenas dos versículos 1 até o versículo 4. Romanos capítulo 10, dos versículos 1 a 4, que diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Você sabe muito bem que o apóstolo Paulo ele faz uma defesa muito forte da salvação de judeus e gentios. E esse texto que você está vendo aí na tela, o apóstolo Paulo escreve aos gentios de Roma e ele está dizendo: a vontade do meu coração é que eles quem? Que os judeus sejam salvos. Jesus Cristo, ele morre na cruz do Calvário, depois dele ter aparecido para os seus. Jesus Cristo veio para os seus e os seus não receberam para que a salvação chegasse aos gentios. Os olhos dos gentios, em parte, não de todos os, perdão, os olhos dos judeus, em parte, foram escurecidos, o entendimento deles, da maior parte dos judeus, foi escurecido para que a salvação chegasse aos gentios. E o apóstolo Paulo está escrevendo aqui: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles para que sejam salvos. Ele está dizendo: eu oro para que os judeus sejam salvos assim como vocês, gentios, foram salvos. Ele está fazendo a defesa, nos mostrando que os judeus precisam receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, assim como os gentios. Jesus Cristo não veio apenas para trazer salvação aos gentios. Jesus Cristo veio para trazer salvação a judeus e gentios, para que ambos os povos se tornem parte da família de Deus. Olha o versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Muitas pessoas na época do apóstolo Paulo, muitos judeus na época do apóstolo Paulo serviam a Deus através da lei com zelo, com amor à palavra de Deus. Só que se a revelação de Jesus Cristo pelo Espírito do Senhor não chegar aos corações, aquela revelação ela não vai ser clareada nos entendimentos. Então, queridos, o que nós precisamos entender? Eles têm a maior parte dos judeus que conhecem a Torá, que conhecem a lei, que conhecem o Antigo Testamento, a maior parte deles tem zelo pela palavra, pelo Antigo Testamento, mas eles servem a Deus sem o entendimento da revelação de Jesus Cristo. Olha o versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. O que está acontecendo? Ele está falando a respeito dos judeus que não reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles preferem seguir a lei de Moisés, porque a lei de Moisés
ela deixa muito mais na mão do homem a busca pela justiça de Deus. Então, tinham que acontecer ali sacrifícios, rituais, e o homem trabalhava muito mais para mostrar para Deus que estava servindo ao Senhor. Só que quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, o trabalho humano tem muito menos valor, porque agora nós temos que ter atos de justiça e não mais fazer obras para receber o reconhecimento e a salvação em Deus. A salvação antigamente vinha por matança de animais. Agora a nossa salvação é porque nós amamos a Deus e seguimos a sua palavra. Porque Jesus Cristo já cumpriu toda essa justiça na cruz do Calvário. Então, queridos, muitos judeus ainda servem a Deus, fazendo força, servindo a Deus, matando animais, fazendo as obras da lei, guardando os sábados, mostrando que tentando mostrar para Deus que com o trabalho do homem, com o trabalho manual, podem alcançar essa salvação. Só que a justiça de Deus foi cumprida e estabelecida em Jesus Cristo. Olha o versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. Grava bem isso que está escrito aí nesse versículo 4. Ele diz, o fim da lei é Cristo. Muitos defendem a ideia de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nós não precisamos mais seguir a lei do Antigo Testamento. E não é bem assim. Nós não seguimos a lei no sentido de rituais e no sentido de todas aquelas obras de matanças de animais. Nós não seguimos mais a lei cerimonial, mas a lei moral ela ainda continua. Você não roubará, você não matará, não cobiçará a mulher do próximo. Quando o texto diz porque o fim da lei é Cristo, ele está dizendo o quê? É o fim dos rituais, é o fim dos cerimoniais. Outro detalhe é que este fim, ele significa a mesma coisa do que ponto definitivo, ou também significa objetivo ou resultado, ou seja, Jesus Cristo é o ponto definitivo da lei, Jesus Cristo é o objetivo da lei. A lei, ela foi gloriosa sim, nós não podemos ficar difamando a lei, só que essa lei, ela não era um fim em si mesma. A lei, ela nos conduziu para mostrar para o homem que ele não pode alcançar a salvação com a força do seu próprio braço. A lei, ela foi colocada para nos conduzir a Jesus Cristo. Hoje, nós olhamos para o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e nós dizemos, realmente, com a força do nosso braço, com todos aqueles cerimoniais, nós não alcançaríamos nunca a salvação. Mas Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, o Espírito do Senhor habita em nossos corações e através do Espírito do Senhor nós somos conduzidos a cumprir a justiça de Deus. Jesus Cristo não é o fim da lei porque a lei acabou. Jesus Cristo é aquele que deu um objetivo para a lei. Jesus Cristo é o ponto definitivo da lei, porque toda a lei nos conduzia ao bem maior que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, você consegue entender como o apóstolo Paulo, ele com veemência, ele defendeu a salvação de judeus e gentios? Por quê? Porque essa é uma doutrina, é um ensino importantíssimo para que nós entendamos o valor do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e para que entendamos as principais profecias para o tempo do fim. Nós vamos continuar lendo Romanos capítulo 10 e nós vamos depois para Romanos capítulo 11 e você vai entender muito bem o que o apóstolo Paulo fala a respeito das duas casas de Israel, das duas testemunhas, que é justamente esse ensino da salvação de judeus e gentios. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia e eu quero reforçar no final desse vídeo para que você nos ajude com recursos financeiros. Se torne membro do canal, você que gosta dos vídeos aqui do canal, se torne membro do canal e faça contribuições mensais para que através desses recursos financeiros nós possamos melhorar a qualidade do nosso canal. Se possível, faça uma contribuição Pix. E você que não pode fazer contribuição financeira, por favor, deixa seu like, deixa um comentário e, se possível, compartilhe esse vídeo com apenas uma pessoa ou com mais uma pessoa, para que através de todas essas atitudes, através de todas essas interações, nós possamos divulgar o nosso canal e divulgar os vídeos que nós temos aqui falado. Bom, eu te agradeço mais uma vez por tudo, que Deus te abençoe e eu te aguardo para as próximas meditações.